Aê, felicidade, alegria, satisfação por mais uma oportunidade que nós estamos tendo de podermos comentarmos mais uma pré-aula da lição Betel. E nós já estamos chegando aí na lição de número 10. O tema dessa lição é o perigo da crise emocional no exercício do poder. Olha que tema importante. O perigo da crise emocional no exercício do poder. O poder nas mãos da pessoa errada, ele é muito perigoso. Tem aí como texto áureo: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29 e 23. Tem a verdade aplicada, é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Temos aí os objetivos da lição, que é comentar sobre a tentação de buscar o poder, estudar acerca do perigo da crise emocional e falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. Texto de referência é Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Capítulo 2 de Filipenses, versículos de 5 a 10. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, para a gente resumir o máximo possível essa pré-aula, que é um auxílio, uma ajuda aí para você somar com todo o conteúdo que você tem já em mãos. Ok? Então vamos à introdução. Nesta lição abordaremos sobre a crise emocional gerada no exercício do poder. É preciso cuidado com as constantes investidas do maligno. Atenção com a saúde emocional e um viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Então é importante ter atenção aí com a saúde emocional e ter um viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Então isso aí são pontos fundamentais que nós iremos estar falando aqui na nossa aula. A tentação por busca de poder. Eu disse no início que o poder ele é perigosíssimo na mão das pessoas erradas. Por quê? Porque o poder faz com que, se a pessoa não tiver equilíbrio emocional, ela vira uma pessoa autoritária. E o autoritarismo prejudica muito uma gestão, principalmente no cunho eclesiástico. Se já prejudica fora, e eclesiasticamente o autoritarismo nunca é saudável em hipótese alguma. Por isso Bob Marley, o músico jamaicano, dizia: há pessoas que amam o poder e há outras que têm o poder de amar. Olha que coisa linda! Então tem pessoa que ama o poder, mas tem pessoa que ele tem o poder de amar. E uma liderança com o poder de amar, os seus liderados vão muito bem. Obrigado. Então vamos lá, a tentação por busca de poder. Nossa lição de hoje é sobre uma das grandes tentações humanas, a busca do poder. E o desejo de conquista, ambos a qualquer preço e custo, ainda que seja passando por cima de nossa saúde emocional. Então, a busca do poder e o desejo de conquista, ele é muito danoso. Por quê? Porque quando você desenvolve naturalmente esse exercício de liderança, automaticamente as coisas fluem. E a pessoa, você que é um líder, que é um professor, que é um mentor,
que é um líder de grupo, seja lá qual for o grupo, desde um pastor a um outro grupo, é importante ter em mente que o maior exercício de uma liderança está na influência. O pastor norte-americano Oswald Sander, ele disse que liderar é influenciar pessoas. Então quem lidera pela influência não lidera pela imposição. Quem lidera pela influência lidera pelo exemplo, lidera pelo testemunho, lidera pelo amor aplicado, tanto aos liderados quanto aquilo que ele faz. E automaticamente essa pessoa é um líder resolvido. Quando você é resolvido como líder, como professor, você não tem que ficar se autoconclamando como tal, porque o reconhecimento é natural. Você não precisa impor, você não precisa exigir. Naturalmente, isso é reconhecido pelo exercício de influência que esse professor tem sobre a sua turma. Vamos falar aqui sobre o professor, mas que abrange aí todas as outras lideranças. Lideranças que impõem, geralmente são lideranças que vivem uma crise de aceitação e não são resolvidos no quesito liderança, no exercício da sua liderança. E por isso ele vive numa sede, numa ganância, num desejo de conquista e de possuir poder e de possuir reconhecimento, e como tal não vem, ele exige que as pessoas o tenham como o seu líder. Nós vamos ver isso mais para frente, isso acontece muito até inclusive com professores de classes. Onde somente Deus é onipotente. Claro, só a Deus pertence todo o poder, só Deus tem onipotência, mas como nós estamos falando aqui num período de crise emocional, Deus não sofre de crise emocional. Se você não quiser fazer a obra de Deus, Deus não fica bicudo, Deus não fica zangado. Se ele cismar com você, é você mesmo que vai fazer. Se você embirrar e falar que não vai fazer, Deus vai dar o jeito dele, mas se ele não quiser que você faça, ele não vai sofrer com crises emocionais, frustrações, vai ficar bicudo num canto. Deus não sofre disso, porque Deus é um ser resolvido, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele pode, ele sabe o que ele faz, porque ele é Deus, não sofre desses probleminhas que a gente sofre. 1:2 diz: o poder absoluto dado a Jesus. É claro, Jesus sendo Deus, quando ele ressurge, aí todo o poder lhe é devolvido, todo o poder lhe é entregue, e ele como líder humano, ele exerceu o poder da influência, ele não impôs ideia, ele expôs ideias. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso não é impor, isso é expor a sua ideia. Se a gente ler Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33, dá para a gente entender, ele está chamando o povo, os homens, ao discipulado. E ele vai dar o bônus e os ônus de segui-lo. Ele não implora, ele não insiste, ele não impõe, ele expõe a ideia do que teria que fazer um discípulo: negar a si mesmo, amá-lo acima do pai, da mãe, da esposa, do filho, e tomar cada dia a sua cruz. Então ele expôs a sua ideia e disse: quem quiser, segue-me. E quem quis foi, e quem foi tiveram ônus e bônus, mas foram satisfatórios para a glória de Deus. Tentativa de ser como Deus, sugestão de Satanás. Bom, como Jesus era um líder resolvido, e por isso que ele não impunha, ele expunha as suas ideias pelo poder da influência,
ele teve aí, Satanás tentou ludibriar, né? Vamos entender aqui o texto. Há uma constatação nos dias odiernos que de novo não tem nada. A luta pelo poder e domínio sobre as pessoas, muita vaidade e glória humana. É verdade, muita verdade mesmo esse acontecido. Vamos lá, o inimigo semeou na mente e no coração do primeiro casal o anseio por independência, serem como Deus. Ou seja, a proposta do inimigo foi justamente criar no homem um sentimento de dúvida no quesito daquilo que Deus havia dito. Fazê-lo mentiroso e fazer com que o homem acreditasse no mentiroso, que seria o Satanás, e se o homem acreditasse nele, ele desobedeceria a Deus, e em tese ele seria igual a Deus. O homem logo, na ambição de poder, na ambição de ser um Deus, quem sabe um Deus júnior, porque essa é a mentalidade. Inclusive, Paul Washer, ele diz uma seguinte frase: o problema da pregação de hoje é que os pregadores estão diminuindo Deus e aumentando os homens, ou seja, eles estão inferiorizando Deus e endeusando os homens. Isso tem sido danoso para a geração, porque temos pregadores causado muitos danos ao evangelho. Ou seja, como diz certo pensador, a Bíblia sofre mais com os seus expositores do que com os seus opositores. Então, por isso que a gente tem que se atentar para essa seguinte tendência de querer poder em troca de qualquer coisa. Querer poder, mesmo que para isso eu danifique alguém, eu prejudique alguém. Isso é muito danoso, foi uma oferta que o diabo fez para Eva: vocês vão ser como Deus. Foi uma oferta aceita, mas essa oferta, por poder, se a gente não tiver cuidado, elas surgem constantemente. Surgiu para Davi, né? Davi, por ser rei, quando ele vê Betseba tomando o seu banho, Davi faz o seguinte: por ele ser rei, olha como ele cai lá na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, quando João diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não vem de Deus, mas do mundo, e quem faz essas coisas praticam não a vontade de Deus, porque as coisas de Deus, elas permanecem. Davi, por ser rei, ele manda buscar a mulher, né? Ele vê concupiscência dos olhos. Por ser rei, ele manda buscar soberba da vida e coabita com ela, concupiscência da carne. Ele cai nessa tríplice tentação, nesse tríplice pecado. O mesmo é oferecido a Jesus em Mateus capítulo 4. O diabo faz 3 ofertas a Jesus no final do seu período ali probatório, e Jesus rejeita os 3 usando com propriedade a palavra de Deus. E vamos para o 2. O 2 diz que o perigo da crise emocional. Isso é muito importante, porque onde reina o amor, não há vontade de poder. Agora, onde domina o poder, vai faltar o amor. Então isso é importante a gente prestar atenção e dar uma tônica, que o poder exercido com amor, ele é muito prazeroso a quem está sobre essa liderança. O perigo da crise emocional.
Aí o autor vai falar aqui a respeito de Ezequiel, ele vai falar a respeito desse tema que é dado e ilustrado e simbolizado lá pela queda de Lúcifer, que por soberba, por ganância de poder, quis ser igual a Deus. E por querer ser igual a Deus, ninguém pega Deus de surpresa, Deus o expulsou, o desentronizou do seu poderio que ele tinha, e ele acabou se tornando o que é hoje o arqui-adversário de Deus, o nosso adversário. O poder é danoso se não soubermos usá-lo. A síndrome em torno de lideranças. Enquanto a igreja está na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e desejo de poder para dominar e possuir. Aí vai falar muito aqui do obreiro Diótrefes, que foi uma pedra no sapato ali de João, porque ele queria o holofote, ele queria aparecer, ele queria ser o centro das atenções. Não há nada que fala bem de Diótrefes, a não ser só palavras de que ele era uma pessoa que sofria com problemas de holofotite, porque ele queria as luzes, ele queria os flashes, ele queria o palco, ele queria o pedestal, e com isso ele humilhava, ele trapaceava, ele diminuía as pessoas, porque é muito ruim quando a gente tem que diminuir os outros para poder nos tornarmos grandes. Tendo em vista que um bom líder, ele se diminui para fazer dos menores grandes. Isso é muito usado por Augusto Cury, que ele diz que o grande líder, ele se faz pequeno para tornar os pequenos grande. Isso é muito importante a gente também pontuar aí na nossa sala de aula. Se você for um professor, tenha em pauta a humildade. Se você for um professor, tenha em pauta o carinho, o amor, o relacionamento com seus alunos. Valorize a todos, converse com todos, não menospreze, não diminua. Seja uma pessoa que não olhe com os olhos daqui, da cabeça. Não olhe com os olhos das suas vistas. Olhe com os olhos do coração. Olhe com os olhos do coração. Isso é importante que você tenha sempre essa liga com o povo, esse exercício de que você vai sempre ter o respeito na medida que você os ame, na medida que você os respeite, na medida que você os dar atenção e não menospreze e crie às vezes uma panela, um grupinho, que aquele grupinho é aquele que fala a sua língua, aquele grupinho é aquele que está com você, aquele grupinho é o seu favorito. Não, desfaça isso. Quebra esse conceito da sua mente, seja do povo, seja de todos, trata todos bem, abrace. Se tiver alguém que de repente você tenha como desafeto, ore, quebre isso e abrace essa pessoa, aperte a mão, dê um beijo. Você é um líder, você precisa exercer influência sem viver um egoísmo, um egocentrismo, porque o que mata a liderança é justamente o problema do ego, o problema da emoção, de ego ferido, ego machucado. Sara-te, peça a Deus para te curar desses males. Isso não faz bem para o seu exercício de liderança. Era o problema de Diótrefes. Quando você tem esse problema, você quer que tudo gire em torno de você. E isso te faz muito mal. Aí nós temos aqui, olha, o caso de Saul. Saul era um problema seríssimo. Por quê? Porque Saul, ele era o rei. Saul era o rei por autoridade. O que seria o rei por estar aqui, ó? O caso de Saul. Saul, ele era o rei de Israel. Só que ele desobedeceu a Deus. Ele teve obediências parciais. Obediências parciais é uma desobediência inteira.
A gente vê ali em 1 Samuel, capítulo 13, Saul está desobedecendo, Saul não faz o que for a ordem de Deus, ele aplica as suas ideologias, desfazendo ou deixando de lado aquilo que Deus tinha estabelecido. E com isso ele colheu muitos dos frutos da sua precipitação, da sua ansiedade, da sua pressa, do seu mundo que ele não dominava, que ele não controlava, porque ele começou, quando passou a ser rei, a achar que ele era o cara, e achar que ele era o melhor. E o problema é que as pessoas, que às vezes elas começam humilde e o poder faz mal a ela. Ela começa humilde e o poder, com o poder ela perde aquela humildade. E perdendo essa humildade, essa pessoa vai se tornar arrogante, ela vai se tornar prepotente, ela vai se tornar um líder que pisa, que maltrata, porque ela acha que ela é melhor. E com isso você começa a ser descartado. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele tinha autoridade legal. Tinha autoridade legal, a gente vai ver aqui no texto, né? Só que a autoridade legítima já não estava mais com Saul, estava com Davi. Por quê? Porque o povo já rejeitava Saul e conclamava Davi como rei. O povo já cantava que Davi era rei, que Davi Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Isso mostra o quê? Quando o povo rejeita o líder, isso se desemboca numa crise de poder, porque ele é o líder legal, mas não é o líder legítimo. O líder legítimo é aquele a quem o povo quer, é aquele a quem o povo conclama. Então, quando o povo rejeita, o líder passa a sofrer uma crise de poder porque ele é legal, mas não é mais legítimo. Saul sofreu isso por desobediência e Davi, com toda humildade, após ser ungido rei, ficou ali esperando o tempo certo de Deus para ele assumir. Também não fez nada, é um padrão de vida excelente. Davi demonstrou, até quando Absalão, em 2 Samuel capítulo 15, quis tomar o trono do seu pai, foi lá fazer negócio com os homens, falar que eles queriam resolver as causas, as situações, pegavam a mão dos homens, beijava, ele estava fazendo algo para poder aparecer, ficar bem com o povo, mas ele, para que isso acontecesse, ele tinha que diminuir Davi. Então, se para você ficar bem com o povo, você precisa diminuir o outro, você está no caminho errado. Foi o caminho que Absalão tomou e a gente sabe qual foi o seu fim. Então, muito cuidado, pé no chão, humildade, o seu tempo chega de modo natural. É claro, existe pessoas que hoje eles estão no poder, é legal, mas não são mais legítimos. Existem professores, inclusive, que às vezes pela sua arrogância, ele está no exercício do poder, mas legítimo é outro. Eu falo isso porque a gente vê, às vezes, professores, uma classe que tem vários professores, quando a turma sabe que é determinado professor, ela não vai, diminui muito o número. Quando ela sabe que é outro professor, aquele dia de aula está bastante povoado. E tem pessoas que vai lá, pega lá, vão treinar uma pessoa, e essa pessoa, quando dá uma fala, o povo gosta. Ou seja, isso é legitimidade. E quando não há legitimidade, quando há crise, você está só no poder legal, e você já percebe a rejeição do povo, e você começa a sofrer dessa crise de poder, e isso abala muito o seu emocional. Então vamos lá aqui, ó, características emocionais que fizeram Saul tropeçar. Notamos que o registro bíblico de Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos. Foi o problema de Saul. Começou bem, mas terminou mal. Na verdade, é o caminho de muitos, que começa na humildade e o poder sobe para o seu domínio, e
passa a dominar essa pessoa. É como uma pessoa que está num caminhão e quando ele chega perto de um carro pequeno, ele começa a pisar no freio e a buzinar com o freio. Ou seja, essa pessoa, ela incorporou o caminhão. Então, como ela está diante de algo menor, ela quer passar por cima. Tem pessoa que ele incorpora o poder. E quando ele incorpora o poder, ele acha que ninguém mais pode com ele, só ele. Isso é que começa a ser determinante para o fim dessa pessoa. A psicologia chegou à conclusão que o QE, o quociente emocional, é mais importante do que o QI, do que o quociente de inteligência. Você pode ter uma pessoa extremamente inteligente, só que ela não tem domínio emocional. Se você tem uma pessoa com menos inteligência, mas aquela pessoa tem um domínio emocional, ela tem uma inteligência emocional, ela sabe manusear o povo, ela sabe lidar com o povo, ela sabe tratar o povo. A pessoa com a inteligência emocional, ela vai ser mais bem aceita do que a pessoa com a inteligência intelectual, o seu poder intelectual. Então é importante a gente ponderar para a gente poder dominar bem o nosso mundo interno, a nossa inteligência emocional. Fale dos seus fracassos, ria deles. Fale dos seus fracassos, que eles foram úteis para que você obtivesse vitórias e subisse degraus. Isso são inteligências emocionais. Quando as pessoas têm medo de falar dos seus fracassos, essas pessoas elas vivem num mundo emocional que ela não sabe lidar com isso. E às vezes se torna uma pessoa amarga, uma pessoa rixosa, porque ela tem coisas dentro dela que ela precisava botar para fora, mas ela tem medo de que, se ela colocar, as pessoas vão criticá-la. Não. Fale e conte, sorria e diga como te ajudou a amadurecer. Amém? E aí nós vamos aqui a crise emocional e a inversão de valores. Uma liderança mais apegada com o fazer em detrimento do relacionar-se, mais apegada com o ter, o poder e a posse em detrimento do ser, viver, crises emocionais, das quais gerará empatia e afastamento das relações de Deus e dos seus propósitos. Então, as consequências são inevitáveis, ou seja, você vai colher o que você plantar, não tem jeito. Então, plante coisas boas, plante amor e colha amor. Plante companheirismo e colha isso. Plante união e colha isso. Plante palavras boas e colha o mesmo. Os efeitos da crise emocional na liderança geram sequelas, né? Simão Pedro ainda precisava ser moldado, pois estava se baseando na sua própria capacidade e determinação na caminhada com o mestre. Pedro, então, que era uma pessoa muito colérico, irado, ele precisou trabalhar muito a sua emoção e Jesus, quando ressuscita, vai lá tratar de Pedro. Porque Pedro era um líder, mas que não tinha controle emocional. Jesus tratou das suas emoções, encheu ele com o Espírito Santo e ele se tornou no homem que a gente conhece. E falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado. É verdade, pessoa boa, fala bem, se apresenta bem, mas não tem equilíbrio, não tem domínio, se explode, chuta o pau da barraca. É uma pessoa que as pessoas admiram de um lado, mas criticam do outro. Por isso que é importante você como líder cuidar, você como professor seja humilde, saiba ser humilde. Quando você errar, reconheça que errou. Se tiver alguém que conheça um assunto mais do que você, abre espaço para aquela pessoa. O professor não é detentor de toda a verdade. Hoje o professor ele é tido como um facilitador, porque a informação chega constantemente para todo mundo. Então, até nisso, se a gente entender, a gente bota a nossa viola na sacola. E a gente presta mais atenção no que as pessoas estão falando, para dar valor a elas e mostrar a elas que elas são importantes para nós. Isso é inteligência também. Que tem professor que ninguém fala na aula dele, ele não permite. Ele tem medo de ser questionado, ele tem medo de ele estar falando alguma coisa errada.
Não, errar faz parte. Você não pode permanecer errando. Então cuida disso aí e isso vai te fazer bem e vai te liberar o seu emocional para você ser um líder melhor. Então, sem equilíbrio, a temperança e temperanças credenciais do obreiro para nada servirão. Se suas ações em casa não demonstram isto, está reprovado. Fica aqui o nosso fim, ó. Conclusão, a relação entre poder e saúde emocional merece atenção especial. Muito importante. Eu vou indicar um livro para você aqui, ó, que é esse aqui, ó. Liderança, Inteligência Emocional, do líder de Daniel Goleman. Fica a dica aí para você, ok? Boa aula no domingo. Que Deus abençoe poderosamente a sua aula, a sua liderança, amadureça ela, estude bastante sobre liderança, ore a Deus, peça que Deus te dê uma aula inspirada, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, e que você viva essa humildade que deve ter um líder. Vai cheio de Deus domingo para a sua aula, inspire a sua turma, faça a tua turma vivenciar, sabe? E mostrar que você é um líder, que elas podem contar com vocês. Hoje existe muitas distorções de líder. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de comentar, de dar um like, de se inscrever no canal. Divulgue ele, compartilhe, seja bênção para as outras vidas. Deus abençoe a sua vida. Fica aí a nossa dica, a nossa pré-aula, para de repente você extrair alguns conceitos para a sua domingo. Deus abençoa, beijo no coração, tamo junto, até a próxima aula. Fiquem com Deus.